Breathe deep. Imagine your legs more limber in Duluth Trading Double Flex Denim. Envision euphorically squatting for that can of suds, bending for your toolbox in a state of bliss, lunging for your laser level on a whole new level. Relax and allow the flex to fill you with ability. Find your inner flex in Double Flex Denim only at Duluth Trading. For the McLaren Formula One team, speed is everything. When every second counts, there's no time to dig through data. Dropbox Dash finds what you need fast across all your work apps, so you can focus on what matters. Less busy work, more breakthroughs. High-performing teams rely on high-performing tools like Dropbox Dash. Learn more at dropbox.com/McLaren F1. Hoje? Hoje tem, hein? E aí, ouvintes burgers? Prepara o bloquinho de notas, porque hoje a gente vai esfolar a ciência como você nunca viu, em prol do quê? Do nosso conhecimento, que é uma porcaria, ainda mais nessa era de pós-verdade, né? Se você está ouvindo isso, significa que você sobreviveu a uma pandemia, pelo menos até agora. A gente só sabe o dia de amanhã. Porque a pandemia ainda não acabou, ou acabou? E as variantes, gente? E as festas abertas de rua que não podem, mas se você botar um cone, fechar e cobrar por isso, tudo bem? Será? Eu já tomei mais de 20 doses de vacina, eu ainda preciso usar máscara? Esse é mais um episódio para você ouvir bem alto na frente daquele amigo, daquele parente que tem interesse no assunto, e principalmente os que nem têm interesse no assunto, porque os meus convidados vão esclarecer tudo pra gente e naquela linguagem que a gente gosta, aquela linguagem besta, né? Que vai parecer que você é até inteligente quando você ouve. E aí, orgulhos da OMS, o que é que tem pra hoje? Oi, pessoal. Aqui é a Mel falando. E hoje tem algumas verdades inconvenientes aí sobre esse fim da pandemia. Aguardem. Fala, galera. Aqui é o Isaac. Tô com a Mel. É difícil, né? O pessoal tá cansado, mas a gente vai falar o que precisa falar. Oi, gente. Aqui é a Letícia Sarturi. E hoje tem os Corona Lovers, os bancados pela Big Pharma, mas quem gosta de falar verdades mesmo, as verdades que você não quer ouvir. É, e eu sou a Leila Germano e hoje tem o fim da pandemia. Já acabou, Jéssica? Vamos começar sendo ofendido, né? Como sempre, ouvinte. Quando a gente traz uma pessoa acadêmica, um cientista, uma pessoa assim com um pouco mais de instrução, a gente começa se ofendendo a audiência. Eu queria saber quem são vocês na fila da divulgação científica, porque a gente precisa ter um motivo para confiar no que vocês falam, né? Então eu queria saber o que vocês fazem, qual a linha de estudo e o que é que vocês têm a ver com Covid. Eu sou a Mel, como eu falei. Eu sou biomédica, formada pela URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tenho mestrado e doutorado em neurociências, o que faz as pessoas questionarem o que eu estou fazendo falando de vírus. Mas, enfim, a minha formação é bastante ampla. Eu trabalho bastante com imuno também, então não tem como a gente também não trabalhar um pouco com vírus do sistema nervoso central, de outros sistemas. Então, consigo transitar bem. Eu também tenho um pós-doc em bioquímica, que me ajuda a entender um pouco melhor esses mecanismos assim, bioquímicos que estão relacionados com a doença. E na divulgação científica, assim como o Isaac, eu faço parte da rede análise e também faço parte de outras redes que o Isaac e a Lê também fazem parte, que é o Todos pelas Vacinas, a União para a Vacina, o Grupo Infovid e a equipe Halo da ONU. Então, essa sou eu. Tá sabendo legal. Vou passar a bola para o Isaac aqui. Beleza. Eu também sou de uma área diferente, né? Vim parar na divulgação científica especificamente da Covid por perceber um buraco entre o que as pessoas entendiam e os dados, né? Porque o que eu sou? Eu sou gerente de inovação, trabalho com TI e sou gerente de projetos. Eu faço análise de riscos. E o que eu faço com isso? Eu uso data storytelling, que é storytelling com dados, na verdade. É pegar os dados e mostrar esses dados de uma forma que o tomador de decisão... Né? A fofoca é um dado storytelling. É, isso aí. A gente pega os dados, mostra para o tomador de decisão e ele faz o quê? Baseado nisso, ele decide, né, o que ele vai fazer, mas ele tem que entender, porque senão ele não entende direito os dados e não consegue. E nisso eu comecei a perceber que a gente estava com esse problema, né, de tomada de decisão, e as pessoas mesmo não sabiam o que ia acontecer. Comecei a pegar os gráficos e os dados da Covid
e mostrar para as pessoas de uma forma um pouco mais simples, né, o que estava acontecendo, como é que era o aumento, como é que se notava um aumento, como é que se notava uma queda, que é o que eu faço, né, na divulgação científica. Daí a Mel me convidou para fazer parte da Rede Análise, daí eu conheci essa turma toda e daí meu conhecimento deu uma aumentada gigante, justamente porque daí eu consigo ter essa, entre aspas, revisão por pares do grupo, né? A gente consegue mostrar o que faz, mostrar especificamente e apresentar para eles, né, o que está havendo, e a gente nisso cria as fios no Twitter, cria as threads, né, e os cards no Instagram e tudo, e nisso eu consigo ajudar as pessoas. E daí uma coisa que foi ruim, eu não sei dizer se é boa ou ruim até agora, é que baseado nos nossos dados, na nossa análise, a gente conseguiu prever todas as ondas antes delas acontecer, e a gente alertava e avisava, e aí eu não sei, que é bom, né, porque a gente era que nem gritar pra ninguém, assim, olha, vai ter um aumento, vai ter uma onda, tá acontecendo isso, olha isso aqui, daí não acontecia nada, daí depois... Aí o povo, marca aí pra depois do carnaval, marca aí essa onda aí pra depois do carnaval. O pessoal dizia, olha só, ele acertou lá em dezembro, eu digo, e daí, entendeu, tinha que ter sido feito alguma coisa, então isso é que acabou dando essa relevância maior, né, pra gente nesse momento. Eu passo a bola agora pra Letícia, obrigado. Aprovado. Então, eu sou a Letícia, eu sou farmacêutica e eu tenho mestrado em imunologia pela USP, doutorado em biociências e fisiopatologia pela Universidade Estadual de Maringá, e tô na divulgação científica, na verdade, pela necessidade da pandemia. Durante o doutorado, eu até me meti lá nos projetos de divulgação científica, sempre gostei dessa área, mas a pandemia chamou atenção, assim, pra gente querer fazer alguma coisa. Eu acho que inspira aquele sentimento, assim, nossa, tá tendo uma catástrofe mundial. O que eu posso fazer para ajudar as pessoas nesse momento? E aí, foi quando eu criei o podcast, o Escuta Ciência. Já vou aproveitar para fazer propaganda. Por favor, por favor. E aí comecei a divulgar ciência. No Twitter a gente começou a tentar criar, assim, essa interação entre as redes, né? Como a Mel falou, eu tô na União Pró Vacina, no Todos pelas Vacinas. E por meio dessa união da gente nas redes, eu acho que a gente conseguiu fortalecer bastante a divulgação científica no Twitter. Só que no Twitter, eu entrei inicialmente só pra tretar mesmo, só pra ser twitteira então, mesmo. Big Brother. Que é a função. A função do Twitter. Mas a gente acabou, então, usando o Twitter como ferramenta. Aí eu faço uns fios de imunologia lá, uns spaces de imuno. Falo de Covid também. Então a gente tenta ali ajudar com alguma informação, mas no sentido mesmo de popularizar a ciência, tornar essa ciência como uma coisa de fácil acesso, né? Não aquela coisa de que tá só dentro das universidades, instituto de pesquisas, e que tá muito distante da população. Só que a gente tá sempre no Twitter também o quê? Apanhando. Não é uma vida fácil. Não é. Eu vou falar já dessa surra que a gente anda levando no Twitter. Mas, vocês ouviram, né, no caso, que eles falaram várias coisas das áreas deles que são difíceis e tudo mais, uns termos complicados. E eu vou falar pra vocês honestamente que, como grande Brasil profundo que sou, a coisa toda só foi levada a sério. Não adiantou vocês fazerem previsões. Eu sei que o Altair tinha me dito que esse vírus foi sinalizado em 2016, alguma coisa assim, ou foi 2006. Eu quero que seja 16 porque eu quero ter menos raiva. E ninguém ligou. E risco de pandemia, o povo sempre avisa, e ninguém se importa. Então, assim, a gente começou a levar a sério no Grande Brasil depois de ver aqueles comboios. Porque, assim, a gente vê a pandemia sendo anunciada, o rolê na China. E aí a gente viu a cena dos comboios na Itália, de caminhões do exército levando corpos porque não tinha mais onde refrigerar e guardar, deixar esperando. E aí foi, acho que a grande cena que traduziu tudo que vocês tentam nos avisar, né? Então, posto isso, eu queria já começar perguntando pra vocês, o que diabo é uma pandemia? Qual é a diferença da pandemia para uma epidemia? Porque a gente sempre viu, né? Tem epidemia de gripe, vacine, vem aí, né? Line-up dos vírus todos. O que é uma pandemia e como a gente veio parar numa? Bom, a gente estuda em epidemiologia, que é a ciência que estuda as doenças, né, o aparecimento das doenças, como que a gente controla as doenças na população. A gente estuda exatamente o que é endemia, epidemia e pandemia.
Que diabo é endemia, que eu não falei nem disso, não sabia nem que diabo era falou, isso. olha aí. Então você deveria ter Meu falado, Deus. sabe por quê? Porque estão querendo transformar a pandemia na endemia. Endemia não é de end, de final? É o, É o de final end. da... Estão querendo Talvez. transformar na canetada, né? Na canetada. Vale, eu não sabia não. Então, a endemia, que é o que estão querendo transformar a pandemia, para vocês verem o salto enorme de pandemia para endemia. A endemia é quando uma doença ocorre naturalmente numa região, todo ano, numa época, já com um número de casos esperado. Igual a Isso que é dengue. endemia. A dengue às vezes ultrapassa. Às vezes a dengue é endêmica, né? Em todos os lugares do Brasil a dengue é endêmica, infelizmente. Ou seja, ela existe em todos os lugares, com número de casos normal, mas tem vezes que a dengue passa a ser epidêmica. Por quê? Porque ela passa a ter número de casos fora do número de casos esperados. Ah, então a diferença da endemia. A endemia é um padrão de doença que se deve a um contexto local. Isso. Né, tempo, não sei, pode ter gente que se mata demais porque não tem problema no seu país, não tem samba e não tem churrasco e é tudo muito frio e as pessoas se matam demais, então existe uma endemia de depressão ali. Tem. Aí, se passou muito, Aí rolou um show do Coldplay, aí virou uma epidemia. virou uma epidemia. Cancelamento! Pois é. Então, se a epidemia é quando a gente explodiu o número de casos, a pandemia é quando a gente tem um número de casos da doença muito grande no nível continental, que atingiu o continente e pode ultrapassar mais de um continente. E por isso, no caso da pandemia, a gente teve também uma pandemia mundial. Por quê? Porque essa pandemia atingiu todos os continentes. A gente teve, então, o SARS-CoV-2 presente em todos os continentes, e por isso que a gente fala que é uma pandemia mundial, que eu não acho errado chamar de pandemia mundial. Agora, transformar a pandemia, por exemplo, numa endemia, na canetada, como disse o Isaac... É forçar a barra, né? É forçar muita barra, é saltar, fazer um salto gigantesco, assim, sabe? E a capital do Rio de Janeiro decidiu que não vai mais cobrar o uso de máscaras em locais fechados. Esta foi a recomendação do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19, que se reuniu nesta manhã. Em coletiva, a Secretaria Municipal de Saúde acaba de afirmar que vai seguir a recomendação. Pra finalizar o que ninguém quer, né? Ó, eu conheci vocês no pico desse furacão chamado Covid-19. De lá pra cá, a gente já ficou arrasado, né? A gente viu muita gente morrer. A gente pensou que todo mundo ia morrer, que a gente ia morrer. Já adotou novos hábitos. Primeiro foi espirra no cotovelo. Lembra quando era isso? Ai, éramos tão jovens. Quando foi espirrar, espirra na mão. Espirra no cotovelo. Depois não, depois live do Aviões do Forró. Compre a máscara de pano. Depois, máscara cirúrgica. Não tem. Não use, só fique em casa e deixe para os médicos. Enfim, agora é PFF2, álcool gel, blá blá blá. Enfim, a pandemia acabou. A gente vai precisar adotar novos hábitos. Como é que eu acho que é o cerne deste episódio. A pandemia acabou, ela está acabando, ela está na curva de virar epidemia, porque quando diz que está acabando, o gráfico está lá embaixo, vem uma cepa nova, uma variante, e aí? Falou um monte de coisa, agora acredita quem quiser, né? Uma coisa que eu gosto de responder com dados é assim, porque a gente mudou o nosso conceito do que é ruim e o que é estar lá embaixo, por exemplo, do gráfico. Eu vou pegar a própria síndrome respiratória aguda grave no Brasil aqui, que a Covid está dentro dela, né? O nosso pico, até 2019, era um caso a cada 100 mil habitantes de síndrome respiratória aguda grave, independente do vírus. Peraí, gente, que isso é um programa de gente burro. Que diabo é a síndrome respiratória aguda grave? Sabe, influenza, gripe, influenza, vírus sincicial respiratório, a Covid também que causa é o que a gente chama de gripe. Aguda grave. Na verdade, pode ser. Tá dentro, né? A síndrome respiratória aguda grave é uma condição patológica que é bem mais grave, né, do que a gente conhece, assim, por gripe, né? Então, é uma condição debilitante, é uma condição que afeta muito os pulmões, as vias aéreas, que é toda a passagem do ar por dentro do nosso corpo até chegar ali no pulmão, e isso pode fazer com que as pessoas precisem de um acompanhamento médico mais próximo, né, uma hospitalização, e pode até levar a pessoa para uma UTI, dependendo, né.
Pode ser vírus, pode ser bactéria, ter ou não catarro, tosse ou espirro, desde que seja uma coisa que leva a pessoa para o hospital. Seria, na verdade, uma complicação, né? Exato. Uma complicação desses problemas respiratórios, dessas infecções. Então, seria quando você fica grave mesmo e você precisa da hospitalização. Isso que a gente tem esses dados justamente por quê? Porque o hospital ele é obrigado a notificar isso num sistema nacional. Quando uma pessoa entra com síndrome respiratória aguda grave interna e hospitaliza, o hospital tem que notificar, tem que fazer uma ficha dizendo o que essa pessoa teve, que testa para vários vírus, ver se é influenza, ver se é Covid, ver se é vírus sincicial respiratório, outros vírus, lá e testa tudo. Aí esse dado, a gente tinha, que nem a Letícia falou, uma previsibilidade. A gente olhava a curva todo ano, podia olhar 2011, 12, 13, 14, 15, sempre começa ali no começo de março, metade de março, chega no pico ali no inverno, junho, julho, e depois em agosto em diante cai e fica bem lá embaixo. De novo! Esse pico do Brasil era um caso a cada 100 mil habitantes. Um caso. Esse era o pico máximo. Às vezes chegava a meio, mas o máximo era um caso. Quando entrou a Covid em 2020, a gente passou para 11. O pico da Covid foi para 11, ou seja, 11 vezes mais casos, né, do que a gente tinha. Bora passar raiva? E aí, a gente, nossa, que absurdo. Aí, quando caiu, quando desceu lá embaixo, ali em outubro, novembro, mesmo assim, a gente estava ali em 5, 6, ou seja, 6 vezes mais. Aí, quando sobe e vem em 2021, que daí arrebentou mesmo, a gente foi para 22, o nosso pico, que nunca tinha... Imagina, a gente tinha como sendo o... Não é casos não, viu, gente? É vezes. 22 vezes mais, né? Socorro, Deus! E aí a gente caiu, teve o início da vacinação, tudo, e hoje, agora, início de março de 2022, a gente tá com 4, ou seja, 4 vezes mais do que o pré-epidemia, entendeu? 4 vezes. Então, é isso que eu quis dizer. A gente mudou o nosso patamar de ruim. A gente olha e diz, tá tudo legal, vamos liberar as máscaras, porque tá tudo bem. Tá 4 vezes pior do que o pior de todo tempo antes. Calma, tá 4 vezes pior do que 22? Tá 4 vezes pior do que 19, antes da pandemia. Hoje, em 22, tá 4 vezes pior do que o pré-Covid. Zac, pelo amor de Deus, eu tô indo pro Rio de Janeiro, eles estão mandando tirar as máscaras. E aí a gente fica lá, né? Tu vê nós lá no Twitter dizendo, gente, não é a hora. Nós mudamos nosso conceito de ruim. Meu Deus, mas olha só. Você falou aí de um movimento que começou em março, que é a análise de picos, né? Começou em março do Brasil. Olha, a minha cabeça de uma pessoa sem dados, minha data ruas, né? Eu sou das ruas. Março, sul-sudeste, começa período de chuva, né? Assim. O pico dessas doenças de síndrome respiratória são no inverno daqui, do sudeste e do sul. E aí, trata-se, sei lá, diminui, novembro, outubro, e vem o período de viagem, de férias, onde o povo daqui vai pra lá. E aí, pro norte e nordeste. E aí, olha que legal, o turismo fortalecendo a pandemia, que bacana. Essa é o que é ouvinte do Norte e Nordeste, a nossa reparação histórica. Eles falam que sustenta a gente recebe doença em troca. É porque, assim, esses eventos, assim, que tem muita gente, qualquer coisa relacionada a encontro de muitas pessoas, espalha muito mais essas doenças do que até mesmo encontros, assim, entre amigos, né? Gera muito mais espalhamento da doença, né? Tipo o Natal, o Réveillon? Então, porque assim, saiu até um estudo, se eu não me engano, falando que os grandes eventos, eles são mais espalhadores de infecções, assim, como infecções respiratórias, do que até mesmo eventos pequenos, né? Eventos familiares, por exemplo, entre amigos, né? Então, quando tem aí turismo, lugares aí lotados de turistas, por exemplo, aí podem ter grandes eventos que pode ter um espalhamento de doenças, né? De vírus respiratórios. Esse espalhamento deu para ver ele claramente na virada de 2020 para 2021. A gente lembra a fronteira fechada, não podia ir a lugar nenhum, então teve que viajar dentro do Brasil. Daí a gente viu a variante Gama, que surgiu na verdade, quem descobriu foi o Japão, né? Mas surgiu a partir de um cara que veio da Amazônia. E aí, quando a gente olhou, teve assim o estouro na Amazônia, e ao mesmo tempo em Manaus, teve estouro em Gramado, Rio Grande do Sul, teve estouro em Jaú, em São Paulo, sabe? Começou a ter estouros quase que no mesmo dia
em locais totalmente distantes, ou seja, significa que a gente levou a variante muito rápido para todo o Brasil. Então faz todo sentido isso de ver como as viagens afetaram o espalhamento, né? Acabei interrompendo vocês e não tive a resposta. Acabou a pandemia? Não. Não, com certeza. Tu viu ali 4 vezes mais, né? Do que antes. Oh, meu Deus do céu! Mas o que nós estamos enfrentando aqui é uma luta espiritual. A Mel gosta de responder lá no Twitter. A Mel tem ela tem resposta pronta já. Vai, Mel. Não. Dá na nossa cara. Não acabou. E quem diz que acabou, além de não saber exatamente o cenário que está inserido, não é a pessoa que vai dizer isso, né? Quem determina uma situação pandêmica é a OMS e quem determina também é a própria instituição. Então, o que a gente pode ter é um quadro aqui no Brasil em que a gente comece realmente a se voltar para um indício de endemicidade, mas o conceito pandemia ele vai muito além do Brasil. A pandemia, como a Lê falou no início, é essa presença dessa transmissão elevada desse agente infeccioso em muitos lugares de diferentes continentes, muitos países envolvidos. Então, anunciar o fim da pandemia não faz sentido, leva uma mensagem errada para a população e não faz sentido com o momento atual também, porque o Isaac pode falar muito bem isso, os nossos números atuais, eles estão muito altos para a gente considerar isso um cenário endêmico. A gente tem que reduzir ainda mais esses números das nossas curvas epidemiológicas e ver não uma estagnação, mas esses números não variando ao longo de um tempo para a gente considerar que, ok, a gente está com esses valores agora que estão se mantendo mais ou menos ao longo de alguns desses meses assim que vão se passar. Ok, então agora a gente pode começar a pensar se esse não é um cenário endêmico para esse vírus, em que eu não estou tendo mais grandes altas e nem grandes baixas no número de novos casos por dia. E não é o que a gente está vendo, né? A gente está vendo ainda uma descida em alguns lugares, uma estagnação perigosa em outros, que não está revelando uma endemia, e sim talvez uma reversão de tendência, uma futura subida, ainda mais agora nesse pós-carnaval, né? Que a gente sabe que rola os contatos e tudo mais. Então, por muitos motivos, nós não estamos nesse momento numa endemia. Podemos estar, né, num momento futuro próximo, dependendo, mas esse momento não nos diz que estamos numa endemia. Nem epidemia, gente? Nem o tamanho médio? Não, porque a gente tem em todos os continentes ainda a presença, né? E aí a gente tem que... O número de casos é alto e outra, se a gente pensar que o sistema de saúde fica sobrecarregado, mesmo numa menor carga, num menor número de casos, a gente ainda tem uma sobrecarga do sistema de saúde. Porque se você pegar aí os hospitais, geralmente tem muitos pacientes que ainda estão internados por Covid-19, então a gente não tá assim, pronto, a saúde agora tá só tratando dos casos de doenças normais que a gente já tinha e os casos de Covid são muito irrelevantes, não é essa a realidade, né? Infelizmente a gente vai aí de altos e baixos, e no baixo as pessoas querem largar a mão da máscara, querem chamar de endemia, aí quando vem o alto todo mundo usa máscara de novo, todo mundo chora pelos mortos de novo. Então assim, eu acho que as mensagens que se passa quando muita gente quer aí, a gente vê muitos governantes querendo na base da canetada mesmo chamar de endemia. Isso é uma mensagem muito clara de que, olha, não precisem mais se preocupar com a doença está controlada, mas a doença não está controlada. A gente não consegue controlar a doença, a gente não consegue nem tratar direito os sequelados pela doença, porque tem sequela. Eu ia falar disso, menino, porque a Covid-19 não foi só a onda que levou ente querido, não. Deixou um monte de gente com sequela, com problema pra trabalhar a subsistência. Gente com problema de concentração e memória, que não vai mais trabalhar direito. Sim, sim. A Mel pode até falar desses problemas neurológicos que tem sido associado também à Covid, porque não é só a sequela, perdeu o olfato. Muita gente falou da perda de olfato, gente falando que sentia cheiro de gasolina no café, já pensou? Que loucura, você viver sem café porque
Tá Por sempre isso que cheio de gasolina. a audiência do Hoje Tem aumentou. Uma audiência burra aumentou durante a pandemia. E isso é o quê? Sequela, né, Mel? Teve até a curva, sabe, a Amazon vende uma vela com aroma, vela aromatizante. E aí quando tu pega o gráfico de reclamações dos clientes, tu vê que ele bate com a onda da Covid. O pessoal diz assim, não tem cheiro essa porcaria dessa vela. Aí tu vai ver as reclamações da vela, sabe, elas batem com a onda de Covid. Tu pode até usar como um preditor quase, assim, ó, tá aumentando a reclamação, tem gente com Covid. O capitalismo serviu à saúde pública pela primeira vez. E aí, Mel? Sequelas. Ai, meu Deus, lá vem! Bem, as sequelas neurológicas, elas estão muito presentes, né, nessas pessoas que se recuperam. A gente vê desde perda de memória recente, que a gente não consegue lembrar coisas que antes a gente lembraria com uma facilidade, problema de atenção. Eu posso falar porque depois da minha infecção eu tive por um tempinho algumas alterações neurológicas que, graças às vacinas, durou muito pouco tempo e se resolveu rapidinho, completamente, né? Eu tive aquela sensação de que os pensamentos eram fluidos, assim, que eles se esvaíam muito rapidamente. Assim, que eu não conseguia manter uma linha de raciocínio, assim, muito complexa por muito tempo. Para mim foi muito rápido, assim, eu tenho certeza que as vacinas contribuíram muito, porque tem muitos dados mostrando o efeito positivo da vacinação sobre isso, mas a gente sabe que em algumas pessoas não vacinadas isso pode estar presente por muito tempo, até mais de um ano. Daqui a pouco a pessoa pode ainda ter sequelas neurológicas ou outras sequelas em outros lugares da Covid. Ela antes estava legal comigo, agora ela tá falando... A gente tem sequelas respiratórias, sequelas gastrointestinais, algumas pessoas apresentam algumas alterações na pele, queda de cabelo, que é o que a gente chama de alopecia. É uma diversidade de sequelas que mostra que a Covid, apesar de ser um vírus que tem uma predileção, uma afinidade ali pelos pulmões, pelo tecido respiratório, ele impacta no corpo, em outras partes do corpo, não necessariamente ele, mas essa inflamação que o corpo gera para responder contra ele, né? E a vacina, ela é tão boa nisso, porque além dela te proteger durante toda essa questão da infecção ativa ali, ou de tu até mesmo ter a infecção, ela também vai proteger e ajudar a combater esse fenômeno, né, essas sequelas depois, reduzindo o tempo e a intensidade. Eu estou chocada que a vacina também tem essa função. Tem, menina. De regenerar o que tá lascado pela sequela. Errou! Tá sabendo legal. É isso, não? Não é necessariamente uma regeneração, mas ela reduz o impacto. Aquilo que teria um impacto grande, sei lá, tem um impacto menor e reduz o tempo. Pra mim foi uma coisa de poucas semanas que eu tive isso. Não fechou nem 2 semanas que eu tive. Eu recém tinha tomado a 3ª dose, então eu praticamente estava com as 2 doses, porque o corpo ainda estava processando a 3ª, né? Então eu acho que isso é muito importante, sabe? Porque nos coloca da relevância dela antes, durante e depois. E todo esse pós aí da infecção, né? Inclusive, eu tive uma conversa com um taxista. Eu tenho muitas conversas com taxistas. Eu uso o taxista como uma ferramenta de evangelização, né? E aí, teve um que não estava usando a máscara direito, e eu pedi, enfim, começou aquele bate-boca, e aí ele falou que não ia tomar vacina. E o que me fez dobrá-lo, não foi nem dobrá-lo, porque é uma coisa séria, mas o que me fez convencê-lo sobre tomar vacina não foi a vida, vacina salva vidas, essas coisas, que eu já falei pra vocês. Claudemias e eu, a gente tem uma hashtag de sugestão pra vocês, que é vacina é grátis, ou vacina, tão dando. Entendeu? É isso que o povo brasileiro quer. Quando você fala do bolso, com esse taxista funcionou. E foi exatamente isso. Que ele ficou, porque eu já tive, já tô bem e não sei o quê. Morreu quem era mais fraco. Aí eu falei assim, meu senhor, se eu disser pro senhor que tem sequela neurológica, eu conheço um monte de gente que anda esquecido. Aí o senhor não anda esquecido um pouco e tal? Ele, sim, pois é, isso piora. Aí você dá uma pioradinha. Isso piora porque o povo começa a trabalhar errado, começa a não conseguir mais trabalhar. E aí como é que bota sustento dentro de casa sem poder trabalhar com a cabeça toda ferrada? Tem que tomar a vacina, moço.
Aí ele, é mesmo? Eu, Aí comecei a falar as sequelas, até que eu nem sabia que talvez não existam. Mas falei sequelas que podem comprometer a subsistência do trabalhador. Então, ouvinte, nunca deixe de lado a sequela. Fale da sequela. A sequela é muito importante. Ela é mentirosa! Eles acham que é só chupar um catarro e tá tudo bem. Não é. Fala da sequela. Você sabe, assim, que eu fui num salão de beleza pela primeira vez, porque a minha irmã casou esses dias no carnaval. E aí, cidade de interior, né, fechou o salão lá pra gente se arrumar no salão, porque era só a gente, só os pais e irmãos mesmo. E aí, eu comentando com a moça lá que eu queria fazer um penteado bem, sem puxar muito, porque meu cabelo tá caindo, tô tendo muita queda de cabelo. Aí, elas já falaram assim, você teve Covid? Aí a outra do lado, você teve Covid? Eu falei, não tive Covid. Ou seja, já tá assim, a queda de cabelo é uma sequela tão comum da Covid, que até no salão de beleza, as mulheres já sabem lá, quem trabalha lá já sabe que a Covid provoca isso. As pessoas sabem que provoca sequela, as pessoas sabem que morre. Tem que lembrar. Mas as pessoas vão lá e vão desafiar o vírus. Não, eu vou desafiar o vírus. Eu sou forte, o vírus não vai me pegar. É absurdo. Como tudo na publicidade, na propaganda, tem que nichar, entendeu? Tem quem se preocupe com o ente querido, tem que se preocupe com o cabelo, que é vaidosa demais. Fala, mulher, vai tomar vacina, teu cabelo vai ficar todo ralo, aí depois tu vai gastar uma fortuna, aí não tem balinha de jujuba de blogueira que dê jeito, entendeu? Tome vacina. O taxista, o senhor não vai tomar vacina, o senhor vai errar os caminhos, o senhor vai ser denunciado, vai perder sua licença. Porque não quer tomar 1 ml no braço, um negócio, uma besteira. Mas tem gente que tem medo de agulha, né? Também tem isso. Tem também. A vida machuca a gente. Esse é um problema real. Aí a gente tem que desenvolver melhor. Mas aí eu acho que entra o argumento assim, meu senhor, e daí, sabe quanto que é? Eu gosto de falar o preço da vacina da gripe, hein? Sabe quanto é aqui em São Paulo uma vacina da gripe? A aplicação de um rico? Quando eu era rica, eu paguei R$1.000 pra tomar vacina da gripe. Então, é importante você falar, sabe quanto custa a caralho da vacina? Porra! Por isso que eu estou com a hashtag vacina tão dando. Ou é grátis. Tem que lembrar o preço da vacina. Você não consegue comprar um gás, você vai comprar uma vacina, meu senhor? E vai perder. Enfim. Os argumentos estão aí, tá? E é importante que o ouvinte pulverize. Entre num táxi, já entre. A minha tática é essa. Entra, boa noite. Só pode botar na Jovem Pan pra ele achar que você é aliado. Você pode botar na Jovem Pan? Obrigada. Eu gosto muito desse programa, não é? Muito bom, não é? Realmente, o Emílio Surita é um grande homem. Já tomasse vacina? Aí começa. BTW, FYI. Visit Nexplanon.com/RN to learn about Nexplanon. It's an gestural implant, 68 milligrams radiopaque. Or ask your HCP IRL. Okay, TTYL. Hey, I'm Frank. And I have hidradenitis suppurativa, HS. Before starting Cosentyx, I was so uncomfortable with my symptoms, like not being able to sleep on white sheets or wear white clothes. Now I can appreciate the little things. Cosentyx secukinumab is prescribed for adults with moderate to severe hidradenitis suppurativa, HS. Don't use if allergic to Cosentyx. Get checked for TB before starting. Increased risk of infections and lowered ability to fight them may occur, like TB or other serious bacterial, fungal, or viral infections. Some were fatal. Tell your doctor if you have an infection or symptoms, like fevers, sweats, chills, muscle aches, or cough, had a vaccine or plan to, or if IBD symptoms develop or worsen. Serious allergic reactions and severe eczema-like skin reactions may occur. Learn more at 1-844-COSENTYX or Cosentyx.com. You're stronger than HS. Ask your dermatologist about Cosentyx. Pronto. Tô tomando nota aqui. Tome nota, funciona muito, muito mesmo. Eu sou Ética e Fluid, vocês sabem. A gente que é Ética e Fluid, a gente tem que fazer a obra de Deus por caminhos tortuosos. Eu tava tentando entender ela, mas é complicado. Ai, mas uma hora os cientistas dizem pra gente fazer isso, depois dizem pra gente fazer aquilo, nem eles sabem, nem eles concordam. Pessoal, por que diabo vocês mudam tanto de opinião na ciência? É opinião a ciência? Não, né? A ciência não é baseada em opinião. A ciência é baseada em método científico. Olha um nome complexo aí. Eu estudei isso aí, era pra fazer a mosca nascer, não é? Do Darwin. Fazer a mosca nascer, do Darwin.
O método científico é quando a gente usa de padrões muito rigorosos para tentar provar alguma hipótese, para tentar provar que é verdade o que você acha que é verdade. Parte de uma hipótese, mas essa hipótese, o que você quer provar, geralmente não parte de uma opinião, parte do que as evidências mostram, né? Do que você já tem de evidência. E aí, para você provar aquela hipótese, você precisa, então, do método científico, aplicar o método científico. E quando a gente fala de método científico, muitas hipóteses vão sendo testadas por muitos pesquisadores, por muitos cientistas no mundo inteiro, e muita coisa vai sendo aprimorada. Muitas das evidências que a gente tem vai sendo aprimorada justamente não pela opinião, mas pelo método científico. E aí, por exemplo, a gente tem evidências de que há um nível, por exemplo, a gente tinha no início da pandemia, que a gente tinha uma efetividade, uma eficácia em cima das vacinas, que era uma eficácia boa para a gente conseguir ter ali uma proteção mínima, né, para diminuir o número de casos. Conforme apareceram as novas variantes, sendo que essas variantes muitas têm mutações que fazem a gente ter algum escape imune, né, nossa imunidade produzida pela vacina não consegue ser tão eficaz contra essas novas variantes, a gente teve que aprimorar as evidências sobre as vacinas. Aí as vacinas continuaram sendo evidenciadas ali, sendo testadas pelo método científico para a gente tentar entender se estava protegido contra as variantes. E vimos que não. Então não é que a gente antes falava, a gente escuta às vezes no Twitter, vocês falavam que as vacinas iam proteger, agora tá tendo escape imune. Como que vocês não previram isso, né? Como se a gente fosse vidente, como se a gente fosse... mesmo o Isaac, que é o único aqui que é vidente, que é o único que prevê, como se a gente tivesse essa capacidade. E, na verdade, o que a gente tem... O Paulo Guedes não previu várias coisas, então, e o dele Paulo é só Guedes. número. E aí? Ele é quase então, um oposto. A gente acaba tendo um aprimoramento das evidências científicas, e não é que muda, é que são acrescentadas novas coisas. O que era, geralmente, não deixa de ser, mas vai sendo aprimorado. É como se a gente fosse ganhando aí, vamos dizer assim, uma melhoria na qualidade dessa evidência científica. Legal. E aí a gente tem que dar novas recomendações, e as recomendações são válidas, porque elas avaliam o momento, ainda mais quando a gente fala de epidemia, né, que a gente tem que avaliar nesse momento, epidemia, pandemia, né, eu tô querendo dizer assim, de doenças epidêmicas. A gente tem que avaliar o momento epidemiológico para determinadas ações que a gente vai ter, né? O Isaac sabe bem, né, sobre isso, porque ele comenta bastante. Esse programa gospel, como todo mundo sabe, vocês estão provando pra gente que não há nada mais gospel do que a ciência, porque Deus diz, orai e vigiai, e de anunciai. Então, ouvinte gospel, eu tô forçando tanto a barra. A ciência basicamente ora e vigia. E eu lembro no comecinho da pandemia, quando tinha o lance dos 3 remédios, não chamava kit Covid, mas chamavam tem que tomar 3 remédios, um coquetel, porque não sei o quê. E era tudo que tínhamos de informação. Naquela época fazia sentido pro que tínhamos de informação, que era muito pouco, porque ninguém tinha se deparado com aquilo na vida, nem os profissionais de ciência e saúde. E eu lembro que quando os meus pais estiveram bem no comecinho da pandemia, eu avisei pra eles, então vão no posto, peguem os 3 remédios. Eu falei isso. Só que depois, eu cheguei a falar no Twitter alguma coisa, gente, parece que tem um coquetel, né? Eu tentei acalmar as pessoas, mas depois de um tempo eu falei, não, realmente, kit Covid não tem eficácia, blá, 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 blá. E veio gente cobrar. Ué, mas você disse... É como se você me dissesse assim, pro Tim Cook da Apple, que lançou o iPhone 14... por que você tá lançando o 14 se você lá em 2012 lançou o 4S? Pois Entendeu? Eu quero ficar com o 4S, eu quero uma câmera bosta. Entendeu? É por aí. Vamos continuar então, né, querida? O Steve Jobs, uma vez, agora que tu me lembrou, ele respondeu um e-mail, porque ele respondia e-mail, né? Tu mandava e-mail, ele respondia, pra qualquer pessoa praticamente. Saudade. E aí as pessoas mandavam e-mail pro Steve Jobs dizendo, por que o meu novo iPod aqui, né? Eu tenho que comprar um novo iPod pra fazer isso e o meu velho faz totalmente, né? Por que tá mudando? Daí o Steve, tem até hoje na internet essa resposta, ele diz assim, o nome disso é aprendizado, ponto.
Só respondeu assim o e-mail. Entendeu? Que é o que acontece, tu vai aprendendo, tu vai inovando e tu vai botando isso nos novos produtos, e daí o novo produto tem essas funções extras, né? E tem uma coisa que eu acho importante lembrar também em cima da fala da Letícia, que é o que eu chamo de princípio da precaução. Que esse princípio veio lá do meio ambiente, veio lá da ECO 92, mas é o quê? Justamente nessas hipóteses do método científico, tu não descobre elas na hora, né? Não é assim, vou testar a hipótese e descobrir se é verdadeiro, leva um tempo. Então chega um momento que tu tem lá 3, 4 hipóteses otimistas, assim, que se for por esse caminho, legal, muito importante, mas tem outras que inspiram muita cautela. Que diz assim, olha, se for por esse caminho a gente tá ferrado. E aí tu fica com essas duas. O que tu faz quando tu tá com essas duas nesse processo ainda de estar aprendendo e estudando? O princípio da precaução diz assim, assume que vai ser a ruim, entendeu? Porque se for a boa e tu assumiu que vai ser a ruim, tá, beleza, não aconteceu nada. Agora, se por acaso for a ruim e tu assumiu que vai ser a boa, o tombo vai ser tão grande que o problema é muito sério. Então é mais ou menos nesse quesito que a gente fala sempre do princípio da precaução. Então, por exemplo, a gente olhava lá, quando eu olhei no final de 2020, eu vi que estava caindo os casos ali em setembro, outubro, a velocidade dessa queda começou a cair e começou a estabilizar. Eu disse, tem alguma coisa que está acontecendo aqui que está freando a queda e que está estabilizando. Aí o que a hipótese positiva dizia? Esse é o novo piso endêmico, é um repique, não vai acontecer nada, não vai ter segunda onda. E a hipótese negativa dizia, olha, tem muita gente suscetível, não tem vacina, né? O negócio aqui pode dar uma onda mais forte ainda. Isso lá no final de 2020. Como é que eu fiz o alerta? Eu disse, olha, existe essa hipótese otimista e essa negativa aqui, né, pessimista. Vamos pensar que pode ter uma onda, e se a onda continuar nesse nível, daí eu só fiz a conta, sabe? Eu só continuei. Se continuar decrescendo dessa forma por mais tantos meses, nós vamos chegar lá em fevereiro, março de 21, com 3.500 óbitos por dia. Eu não quero não, obrigado. Se o negócio continuar sem freio. E deu exatamente isso. A gente chegou à média de 3.100 óbitos e 4.100 de pico em março de 21. Né? Por quê? Porque seguiu a pessimista. Então, se a gente tivesse se preparado para elas e não sabendo ainda o que era, a gente teria salvado mais vidas, a gente teria poupado muito sofrimento. Só que se a gente vai só pelo otimista dizendo, não, que nem agora, por exemplo, tem vacina, a onda da Omicron tá caindo, a gente tá vendo isso nos dados, só que o que tem agora, daqui a um mês? Vai ter mais outra. Não, tem a onda padrão de gripe, que a gente já conversou, né? Aquela onda que começa ali e tem suave. O pico no inverno. Suave, daí a gente fica, será que vai ser suave? Porque a gente tem um monte de gente que se infectou e tem bastante gente vacinada. O que pode acontecer? Né? A gente tem ainda essa cautela dizendo, olha, não é legal agora a gente bater o martelo e dizer, acabou e daqui para frente não tem mais onda horrível, porque é que a gente ainda tem esse pico do inverno pela frente. A gente viu a Europa fazer esse erro, né? A Europa, lembra, liberou tudo. Eu nunca esqueço do dia lá, ficou marcado na minha cabeça, 19 de julho de 21. Que a Inglaterra chamou de Freedom Day, que era o dia da liberdade, que eles tiraram as máscaras, tiraram tudo e faziam fila na frente das boates, assim, nas 11h59 do dia 18, virou meia-noite de 19, todo mundo nas boates, tudo liberado. E festa, o que aconteceu 30 dias depois? Veio uma onda horrível, um monte de hospital lotado, o pessoal apavorado. Porque, né, entendeu? Então a gente, por isso, quando eu vejo essas liberações, essas coisas, eu digo, cautela, vamos devagar. Vamos aos pouquinhos, sabe quando tu vai botar o pé no limo, assim, tem aquele, tu tá caminhando no rio, assim, tu bota o pé e tu não sabe se vai escorregar, tu não sai correndo, tu bota o pé, faz força, firma, ó, não vou cair, bota o próximo, faz força, é mais ou menos nesse nível que a gente tinha que estar agora pra mim. Não vão pra um festival de música agora, marca um date, um desconhecido, que não foi no festival, você vai flexibilizando aos poucos, marca 4 date. Mas assim, você sabe o que eu acho curioso? Essa história de pandemia e liberdade, assim, sabe? Porque se a gente olhar, as pessoas associam a pandemia à falta de liberdade. Eu entendo que a gente teve que ficar em casa por um período, a gente tem a questão da máscara, mas, por exemplo, fazer um dia da liberdade como se tivesse acabado a pandemia. É um marketing cagado, né? Nossa, é absurdo isso. E olha... mais uma vez vou trazer uma palavra gospel aqui do Grande Brasil Profundo Zé Povinho, que é: complete a frase, cientistas. A única certeza da vida é a... Eles não sabem, eles são elegantes. A morte. A morte. A única certeza da vida é a morte. Eu ia dizer a incerteza.
Não. É porque cientista não tem certeza de nada. Era isso que eu ia falar. Eu fiquei exatamente nisso, né? Mas era isso que eu ia falar. Porque cientista não tem certeza de nada. Mas, enfim, a única certeza é que haverá a morte. Por enquanto, até agora, enquanto o Homo Deus não se concretizou, a única certeza é a morte. Então, minha senhora, meu senhor, assim como, e eu acho muito... Eu sempre que estou trabalhando com... Isaac sabe do que eu tô falando. Pesquisa é bússola e não GPS. Muito bonito. Ela é uma coisa pra você ter um cheiro, você saber pra onde ir, mas você não vai garantir nada. Pode ser o número que for. Porque o Paulo Guedes tá aí de prova, não dá pra garantir muita coisa com números também. Vacina da mesma maneira. Vacina é cura, gente? Responda, porque o povo espera que agora tem vacina, agora não vou ter mais nada. Vacina é cura, Brasil. A vacina, ela reduz riscos, né? Eu acho que a gente tem que cuidar com esses extremos, assim. E muitas vezes isso não fica muito claro para as pessoas, né? Porque quando a gente fala reduzir risco, a pessoa já pensa que o risco, então, ele não existe. Mas ele existe. Em biossegurança, não existe risco zero. Sempre vai existir um risco. A questão é o manejo dele. A gente pode reduzir ele ao máximo a ponto de que ele fique insignificante, assim, né? A questão da vacina... ela recai nessa questão da redução de risco. Então, eu tenho um risco reduzindo para me infectar para o vírus, mas se ele estiver em alta transmissão e eu não associar cuidados, eu posso me infectar. A vacina reduz risco de hospitalização, mas se eu também não me cuidar e também tiver alguma fragilidade no corpo, no sistema imunológico, eu tenho risco de agravar mesmo sendo vacinada. E por aí vai. Então, a gente precisa conhecer os fatores que podem nos colocar num cenário ruim, tanto internos nossos, de a gente ter alguma outra doença associada, usar algum remédio que haja no sistema imunológico, enfim, quanto os externos, né, do que eu posso fazer para me proteger e proteger mais as pessoas ao meu redor, para fazer o manejo do risco, porque a vacina, ela sozinha, para ter um efeito numa grande magnitude, tem que estar todo mundo vacinado, que é o manejo que a gente faz para o poliovírus, para a rubéola, para o sarampo, onde a gente já tem uma população que já é vacinada e à medida que vai nascendo mais pessoas, a gente vai vacinando essas novas pessoas para manter altas coberturas. Mas o que acontece? Quando a cobertura baixa, volta a circular. Nossas falhas têm que ser corrigidas. E aí a gente entra num cenário difícil de se lidar, porque o vírus está ali bombando. Então, esse é o rolê todo, né? Enquanto a transmissão estiver alta, a gente tem que somar coisas à vacinação. No momento em que ela estiver mais controlada, é possível pensar que a vacinação possa já ter uma certa suficiência, por assim dizer, para manter níveis mais baixos dessa transmissão. Só que esse não é o momento agora. O momento agora é somar coisas à vacina. Eu acho que o exemplo do cabo de guerra do Isaac é muito ilustrativo para isso, assim, sabe? Não, é que a gente fez bem isso. A gente estava lá no cabo de guerra com máscaras, distanciamento, fica em casa e o vírus do outro lado puxando. Aí veio a vacina, ao invés da vacina se juntar, quando a vacina pegou no cabo de guerra, parece que a gente disse, boa sorte aí, vacina, tchau. E aí abandonou ela. Que exemplo maravilhoso. A vacina que lute. A vacina lá, lutando com o vírus, sendo que a gente podia estar lá junto, com máscaras, com algumas medidas, para dizer, vamos, porque o vírus dele faz o quê? Ele começa a querer ficar mais forte com as variantes, e aí se a gente pega matematicamente, lá, vamos dizer uma doença que tem 1.000 casos e morre 10% desses casos, então morre 100 pessoas, de 1.000. Aí a gente vai lá e toma uma vacina que reduz 100 vezes quase, né? Reduz para 0,1% essa letalidade. Só que a gente aumenta de 1.000 casos para 100.000 casos. O que vai acontecer? Eu vou ter os mesmos 100 mortos. Os mesmos que eu tinha antes, porque eu diminuí muito a letalidade com a vacina, mas eu aumentei um monte a transmissão largando de mão do controle. Então, se eu não faço esse equilíbrio, tem esse problema aí que é o tal do cabo de guerra, né? Pode falar, Por isso que é importante o bullying, né? O bullying é muito importante como ferramenta de ajuda da ciência, porque você pode hoje fazer um bullying com quem não vacinou, você pode fazer um bullying, você junta 3, 4 amigos e aponta o dedo pra quem não vacinou e chacota. Quando a pessoa tá sem máscara, na academia você vai malhar com a camisa escrita não usa máscara porque tem bafo de bosta. Sei lá. Nossa, eu quero isso. Você faz o bullying é muito aliado da ciência, porque o bullying devolve a pessoa assim, ele situa que a pessoa não tem que se sentir confortável em desobedecer, né, as diretrizes da OMS. Porque é difícil, de fato, explicar para a grande massa, para o grande país continental que somos,
Isso que o Isaac falou. Porque é muito importante aliar tal coisa. Ainda mais o Grande Brasil, que assim, tem 1000 preocupações, como alimentação básica, né? Necessidades básicas, explicar esse tipo de coisa. Se você for da área de comunicação, é muito desafiador pensar em campanhas, em coisas de saúde, assim, e exigir que as pessoas se comportem de um determinado jeito. Mas eu acho que o bullying, ele no fim é um pouco educativo, né? Nesses casos, eu sou ética e fluid, eu sou a favor do bullying pró-ciência. Então, assim, o bullying pró-ciência eu gosto, quero essa camiseta já, se você souber onde tem, me manda. Alô, @bruzinhas, vamos fazer umas camisetas, vamos fazer uma coleção, coleção Rede Covid, como é? Frente Covid, todos pelas vacinas, alguma coleção que seja assinada por esta @ junto com bruzinhas para ter camisetas de bullying. Sim, podia ter uma camiseta assim da divulgação científica, patrocinado pela Big Pharma. Eu acho que eu usaria também essa. Inclusive, gente, a vacina, enfim, todos esses cuidados, eles não são para ajudar a Big Pharma. Não, é realmente pra ajudar você. Porque se todo mundo tem a mesma ideia de cagar no pau e ser hospitalizado, não vai ter vaga e a sua mãe vai morrer. Olha que legal. To you, my darling. No, to you. The Roses were living the dream. More champagne for me, please. Until it all came crashing down. He got fired. Fired? From the director of Meet the Parents. You're a failure. Women don't like that. If you need a shoulder or an inner thigh to lean on. On August 29th. I just want the house. We want everything. Wow. Stop. Stop! And see The Roses. These people. The Roses. Rated R. Under 17, not admitted without parent. In theaters everywhere, August 29th. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. Gata. Pois é, mas as pessoas estão acostumadas a achar que vacina você perguntou se era remédio, mas assim, as pessoas acham que não é remédio, mas que é blindagem. A vacina te blinda. A vacina é vamos dizer assim, um encanto que vai te blindar de pegar doença. E tem inclusive profissionais da saúde, chamo de profissionais da saúde para não chamar de outra coisa, mas assim, que se denominam cientistas, que falam que não é vacina porque não impede a infecção. E conceito de vacina não é algo que não impeça a infecção. Conceito de vacina é algo que estimula a sua imunidade para você produzir uma imunidade contra aquele agente infeccioso. E às vezes a pessoa... Sério? Isso é médico, né? Isso é médico. É médico. Sério. E aí, a vacina, ela vai estimular a sua imunidade. Se você, por exemplo, é uma pessoa imunossuprimida, que não tem a sua imunidade funcionando num padrão normal, tá mais baixo o padrão da imunidade, a vacina vai estimular o que tem da sua imunidade, mas você vai responder de maneira mais fraca, por exemplo. Uhum. Mas, de qualquer forma, a vacina estimula a imunidade. Quem vai lutar contra a infecção é o seu corpo, o seu sistema imune. Mas nenhuma vacina tem como conceito, tem como definição impedir de pegar doença. Não existe isso. Isso aí, é lógico, alguns agentes infecciosos a gente consegue ter uma imunidade muito boa a ponto de ter uma imunidade que a gente chama de esterilizante, que é quando a gente não pega a doença quando produz essa imunidade. Só que isso também depende muito da doença. Se nem as pessoas que tiveram Covid, né, que tiveram então ali um estímulo do próprio agente infeccioso, tem uma imunidade esterilizante, porque a gente tem casos de reinfecção muito frequentes, por que né, a vacina tem que fornecer essa blindagem, esse encanto que faça com que você não pegue Covid, que você fique totalmente isolado de pegar Covid, né? Então, tem que deixar muito claro o conceito de vacina, porque as pessoas esperavam mesmo um milagre, né? Veio a pandemia, veio o apocalipse, e agora vai vir Deus com seu milagre para salvar a humanidade. Não. Não acredito, obrigado. Eu vou puxar o coro de novo, agora eu espero que vocês completem.
Porque é isso que tem que estar na cabeça do anti-vax. A única certeza da vida é a morte. Olha que palavra bonita. É amor, então vacina pra garantir que não vai... Quer dizer, vai ajudar a tentar não morrer agora. Garante? Não, porque a única certeza é a morte. Então vacina, entendeu? É um raciocínio. É um raciocínio, sim. A única certeza é a morte, então eu vou vacinar. Garantido? Não, porque só a morte é garantido. Ai, meu Deus, então eu vou vacinar. Deus me defenderai. Então tá. É isso. Fala em vacina... Sério, gente, tem que ficar tomando 1, 2, 3, vai vir mais dose? Quantas for necessário? Como é que funciona? Quem define? A ciência, né? Também é isso. Se acharem igual o iPhone, se acharem que cabe mais 6 bolinhas de câmera ali, mete mais bolinha. A gente vai aprimorando as evidências científicas e, por exemplo, no surgimento de novas variantes que talvez precisem de algum reforço na imunidade, a gente pode ser que tenha que tomar outra dose. Né? Assim, a gente já tem vacinas que são assim, como as vacinas contra a influenza, contra a gripe, em que a gente tem que tomar doses extras, né? Anualmente a gente acaba tomando uma nova dose, e isso é baseado em evidência científica. A gente não pode dizer com toda certeza que serão somente 3 doses, se terão mais doses, ainda não sabemos, porque a gente ainda está estudando a durabilidade também dessa imunidade. Eu acredito que, a princípio, a gente está conseguindo gerar uma imunidade de memória boa, que é aquela que vai fazer as suas células do sistema imune lembrar do vírus, e quando o vírus chegar no teu organismo, já desceu o vírus na porrada. Então, acho que a gente está conseguindo gerar essa memória imunológica. Tem muita evidência científica mostrando que realmente as 3 doses aprimoraram mesmo a nossa imunidade. Só que, se a gente tiver aí novas variantes com escape imune, a gente não sabe ainda se pode ter a necessidade de um novo reforço. Mas aí pode mandar, viu, gente? R$1.000. Já é 4 pau que tu economiza. 4 mil. Porque a certeza sobre variantes também a gente não tem, né? Acontecem ao acaso, são mutações que acontecem ao acaso, então a gente não sabe. O que a gente sabe é que se essa transmissão correr solta, como está sendo previsto que possa vir a ocorrer, porque abandona a máscara, abandona qualquer restrição. Se vai correr solta essa transmissão, pode ser sim que surjam novas variantes, porque há a probabilidade de surgir quanto mais a doença é transmitida. Porém, a gente não sabe. O único, como eu falei, o único evidente é o Isaac. E eu vou aproveitar, porque isso também tem a ver com essa pergunta que eu vou fazer aqui pro Isaac, que é: novas variantes, gente, elas dependem de se o povo tá se cuidando ou não. Se dá uma mitigada, né? Se deu pra controlar, num mundo ideal, que não é o nosso, porque a gente é o Brasil. Mas, às vezes eu fico olhando a Rússia, eu fico pensando, sabe? A Rússia vacinou todo mundo a ponto de caramba, eles estão muito à frente. Já querem fazer guerra, a gente ainda não tá usando máscara. Eu tô vendo os vídeos da Rússia, o povo nos eventos, né? Na Ucrânia não, porque a Ucrânia está sendo oprimida, né? Mas a Rússia eu fico... Caramba, eles já estão num outro patamar, vacinados, fazendo guerra, olha só. Mas o meu ponto não era esse, eu fiz um hiperlink, nada a ver. Meu ponto é, Isaac, a gente já tá num patamar, assim, de sentir uma certa paz de não vir nova variante? Como é que estão os números? Eu lembro que tinha um boato de, 70% da população vacinada, full, lindo, maravilhoso. É isso? Como é que estamos? É inclusive legal de ver, porque assim, 70% da população era calculado com a transmissibilidade da variante da época. Né? Então, entendeu? Daí que acontece? A gente vai lá e dá, beleza, essa variante, cada pessoa que pega a doença infecta, sei lá, outras 3, 4. Então, se eu pegar e fizer uma cobertura mais ou menos desse tamanho, eu corto, né, as pontinhas da transmissão. Agora, tu pega uma variante que nem essa, que infecta 10, 12 a cada pessoa, tu não pode usar a mesma cobertura vacinal de antes, tu tem que aumentar, porque tu precisa mais cobertura naquele todo. E quando a gente pega o Brasil como exemplo, a gente vê que estamos ali, a gente está estagnando em 75% da população total do país com 2 doses. Os 30%, 25% dá em torno de 50, 60 milhões de pessoas no Brasil. Não é pouca gente, é bastante gente. Né? E essas pessoas não estão nem com 2. E isso, sem contar, eu estou falando na média, porque se tu pega, por exemplo, o Amapá está com 45% de cobertura de 2 doses.
45, não tá nem 5, sabe? O Pará tá com 50% de cobertura de 2 doses. Randolph, pelo amor de Deus, Randolph. Você é do Amapá, Randolph. Tem que, entendeu? Daí o que eu penso? O que eu torço, né? Tomara que seja, sei lá, é problema de dados. O pessoal vacinou todo mundo, ele só esqueceu de digitar lá no sistema e, na verdade, torço para que seja isso, né? Porque a gente não tem essa informação. Mas mesmo assim é muito estranho. A gente pega, principalmente a região norte como um todo, a gente vê que a cobertura lá está muito mais baixa. Aí o que acontece? Se fosse fazer uma análise probabilística de variantes, eu diria que a probabilidade maior é de surgirem nesses locais menos vacinados, porque tem uma transmissão maior, né, entendeu? Tu tem uma, não que pode ser que aconteça no local mais vacinado, porque é probabilidade, mas a maior dela é ser nessa região. Então, e aí o que acontece? Não entra só, aqui eu tô falando do Brasil, mas entra no mundo. A gente pega certos países aí, a própria Rússia, né, que tu dizia, a Rússia não tá bem vacinada, a Rússia tá super mal vacinada, o pessoal é meio contra a vacina. Olha, e estão fazendo guerra. Sim, eles estão mal pra caramba lá de vacinação. Tu pega a África, nossa, sabe? A África do Sul tá mais vacinada, mas quando tu pega ali os países mais do norte da África, nossa, super mal vacinados. Então tu vai deixando esses bolsões onde aumenta a probabilidade de surgir variantes novas. Não que tenha que surgir ali, mas ali tem uma probabilidade muito maior de surgir. Aí a gente faz o quê? Vou me proteger aqui no meu estado, ou no meu país, vou vacinar todo mundo e tá tudo certo. Daí a gente esquece lá do outro estado, do outro país, surge uma variante, essa variante vem aqui na minha bolha toda protegida e tem escape imune, por exemplo, e aí os países mais pobres. Exatamente, é isso. E isso, a desigualdade vacinal a gente precisa, a gente viu, né, inclusive o diretor da OMS, o Dr. Tedros, ele falava, né, precisamos equilibrar a vacinação no mundo, por causa que ele tá vendo exatamente isso aí, né, que a gente começa a ter uma desigualdade tão forte a ponto de que eu vou ter um local liberando máscara, achando que tá tudo 100%, e ali logo do lado, entre aspas, né, logo ali do lado tem um local que tá com o vírus circulando a todo jeito, e nem é só a vacinação, porque um exemplo rápido aqui para a gente ilustrar o Chile. O Chile é um exemplo rápido, ele está com 90% da população total com 2 doses e 75% da população total com 3 doses, ou seja, uma cobertura relativamente boa em relação à do Brasil, né? Porque o Brasil está com 30% da população com 3 doses. Aí tu vai olhar os casos do Chile, eles estão quase 5 vezes maior o pico de agora do que o pior momento anterior. Pensa, 5 vezes mais do que o pior momento de todos. E as mortes do Chile estão, sabe como? Mais ou menos no nível da primeira onda deles. Ou seja, muito menor. Imagina, 5 vezes mais casos, teria que ter pelo menos 5 vezes mais mortes. É um negócio absurdo. E as mortes estão bem pequenininhas quando tu compara a morte com caso. Agora, quando tu tira essa comparação de casos com mortes e compara mortes com mortes, tu vê que o nível ainda é alto, porque essa redução que a vacina traz, que é sensacional, é enorme, ela ainda deixa esse pouquinho que sobra, entre aspas, muitas aspas, nesse pouquinho, acaba sendo um número ainda muito considerável. Então imagina se essa transmissão maluca que está lá, um monte de casos, acaba gerando uma nova variante, isso pode também botar a perder. Por isso que mesmo nos vacinados, né, por isso que eu lembrei do Chile, mesmo nos locais bem vacinados, tem que reduzir a transmissão. Tem que ter esse cuidado para baixar. Ajude a vacina no cabo de guerra lá, né? Pega junto no cabo de guerra e diz, vou usar a máscara aqui nesse local fechado, vamos botar a máscara aqui nos vulneráveis, vou acompanhar, por exemplo, minha esposa no plantão do hospital. Quem dera ter essas máscaras tão disponíveis antigamente, porque era batata, eu ia levar ela no plantão do hospital e voltava com gripe, ou alguma coisa, sempre, entendeu? Então, vamos começar a mudar essa cultura, que daí a gente efetivamente ajuda a reduzir a transmissão, é mais ou menos esse ponto. Cara, o exemplo do cabo de guerra é excelente pra gente ter uma ideia de que, e também do rolê da morte, de que não é fácil. Além disso, do cabo de guerra das medidas, existe o cabo de guerra numa pandemia dos países, como o Isaac também acabou de falar. Não adianta todo mundo depositar toda a esperança na capilaridade de vacinas do Brasil, no grande poder financeiro dos Estados Unidos, se os países mais pobres ou os países, né, emergentes estão ainda desassistidos. A gente é emergente, viu? A gente é bem pobrezinho também. Estão ainda desassistidos, né? Eu acho que vale também a gente sair desse episódio, refletir, não tá acabando não, segura a onda, ouvinte, segura essa retenção. Eu acho que vale a gente sair desse episódio com uma reflexão de, cara, não é fácil, é complexo para os poderes, para os governos administrarem uma situação dessa.
E a gente precisou de uma CPI para agilizar a coisa aqui. E aí eu queria falar com a Mel e Letícia sobre isso, sobre essa agenda. Existe uma agenda. Quando eu falo agenda, é um jeito elegante e político de falar. Tem uma galera que está muito empenhada em atrapalhar a mitigação da pandemia. Vocês duas têm experimentado um avalanche de hate em cima de vocês nas redes sociais? E eu também pude viver isso, pois é, por conta de divulgação científica. Eu confesso que eu nunca tinha visto disso na minha vida. Mesmo falando de política, fazendo montagem, fazendo meme de política, eu não recebi discursos de ódio e ameaças de morte como quando eu recebi falando de vacina, divulgando lockdown quando realmente foi necessário. Para o ouvinte entender, a gente posta algo referente à pandemia para proteger e informar as pessoas. A gente, vou já falar a vocês fazem isso com frequência. Vocês postam as threads de pesquisa e do nada, ouvinte, vem uma reca, um monte de perfil coordenadamente nos ofender, xingar, expor, alguns ameaçam de morte. Que agenda bizarra é essa? A quem interessa isso? De onde saem essas pessoas do Telegram? Assim, quem reuniu essas pessoas? Por que elas estão tão empenhadas em prejudicar quem está trabalhando para salvar vidas e, principalmente, fazer com que você vá ao Lollapalooza com segurança, o mais rápido possível? Não era, talvez não esse ano. Não é, gente? Vocês recebem muito isso? Assim, a Mel, ela até recebe muito mais do que eu, mas assim, eu quando eu resolvo falar de algum tema, vacinas ou uso de máscaras, sempre vem muita gente, principalmente quando o tweet irrita, né? Aí vem muita gente mesmo, aparece assim, do esgoto de Chernobyl, vem aquele povo querendo falar, xingar, querendo falar fala até da aparência física da gente, coisas assim, muito agressivas. E essas pessoas, elas são coordenadas, sim, por grupos maiores. A gente sabe que tem aí grandes influenciadores da área da saúde, que nem cientistas são, mas que acabam ali fazendo essas coisas por um plano de poder, né? Um plano também relacionado a dinheiro. A gente pode ver agora nas eleições, o ouvinte vai perceber que esses que atacam os cientistas estão tudo se candidatando a deputado, senador. Agora tô entendendo. Então, assim, a gente sabe que esses planos, na verdade, é só para juntar um eleitorado, né? É plano de poder baseado em mentira, né? Baseado em fake news, e aí a gente vai vendo as pessoas morrendo por causa de gente que diz que é cientista e divulga informação falando que a vacina é perigosa, que a Covid é uma gripezinha, mas tudo relacionado a juntar um eleitorado, porque sabe que tem eleitorado para isso, e aí junta o eleitorado fazendo esse desserviço e coordena ataque contra os cientistas. Às vezes a gente tem ataques, assim, absurdos que parece, assim, que ameaça fisicamente mesmo a gente, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu, por exemplo, tomo muito cuidado em tentar divulgar o menos possível, assim, onde exatamente eu moro, porque realmente a gente fica com algum medo. A minha mãe, às vezes, a minha mãe fala assim, nossa, eu fico imaginando essas coisas, quando eu conto alguma coisa pra ela fala assim, eu não queria que você ficasse fazendo isso, fico com tanto medo dessas coisas, mãe, eu sei me cuidar, eu falo assim, mas que a gente tem que ter medo, porque a gente sabe que não são pessoas equilibradas, né? Uhum. Então, tava pensando agora sobre tudo isso, porque recentemente eu recebi, inclusive, esses ataques vindos de profissionais de saúde, né, de pessoas que deveriam estar sendo responsáveis e orientando as pessoas pelo que pode proteger mais elas, né, e sendo respeitosos com os próprios colegas de profissão também, né, mas a questão maior é que realmente, assim, eu recebi e recebo, assim, muita coisa, muitas delas eu nem comento, só passa batido. E uma boa parte delas eu acabo vendo porque tem outras pessoas que estão comentando que eu sigo, aí aparece assim pra mim. Então chegou um ponto assim que é tanto que boa parte eu não consigo nem ver, nem aparece assim nas minhas notificações, sabe? O Twitter mesmo já
dar uma restringida. Assim. Ele faz Amo isso. essa tecnologia que restringe ódio. Mas quando eu tô num dia que eu, sei lá, por algum motivo resolvo olhar como está sendo a movimentação nos meus posts, eu vou lá, abro o post e ponho pra visualizar aquelas coisas que estão escondidas, assim, aquela coisa meio que autotortura, assim, sabe? Buscando ali um martírio. Quando eu faço isso, aí eu fico impressionada com a quantidade de coisa que, felizmente, eu acabo não vendo graças a essa ferramenta. Mas mesmo assim, é tanta coisa que eu vejo com frequência alguma coisa. Então, alguma coisa ainda tá escapando disso, sabe? E, assim, no início me afetava muito mais. Hoje não me afeta tanto, graças a essa rede de apoio que a gente construiu entre nós, entre nossos colegas e amigos. Mas é foda, assim, sabe? É uma situação que, tipo, às vezes tu não tá num dia bom, às vezes tu também tá com questões particulares e aquilo te pega meio atravessado, né? E quando já não é uma ameaça que caberia um boletim de ocorrência, né? Uma ameaça mais séria, uma ameaça voltada para tua integridade e vida, que também acontece, né? Então é complicado, né? Eu vejo que isso acaba acontecendo muito mais com mulheres que homens. Eu vejo, às vezes, o Isaac e os guris falarem umas coisas até pior do que eu falo, e eles não recebem o hate do que se eu falasse de uma forma ainda mais atenuada, então rola um machismo, nem 10%. sabe? É machismo bruto, assim, eu não recebo 10% do hate. Eu vou falar que diminuiu pra mim quando eu comecei a fazer barraco. Inclusive, eu vou pedir, ouvintes, sigam os nossos convidados de hoje, sigam mesmo, porque eu acho importante, fandom serve pra fazer briga, né, pra barracar. Então sigam, além de vocês obterem o melhor conteúdo científico deste grande Brasil, mundo e região metropolitana, vocês podem ter a oportunidade maravilhosa de fazer barraco e defender nossos cientistas. Porque, sério, é muito importante, é muito importante. Quando eu comecei a quebrar o pau e fazer exposed também, tudo mudou. Então eu recomendo, vocês, como são elegantes, não precisam passar por isso, mas a nossa audiência está aqui para isso. O ouvinte, ele compra a briga, o ouvinte é a pessoa mais fofa que existe no mundo, quando o ouvinte que também é seguidor. Então sigam Letícia, Melanie e Isaac, estão tagueados aqui na descrição do episódio. Tudo muito bem? Tudo sob controle? Não, né? Pelo amor de Deus, claro que não. Mas a gente vai fechar esse episódio talvez com... Não vou dizer que é boa notícia ou má notícia, gente. Eu vou pedir para vocês trazerem informações privilegiadas pra gente se municiar. Quem que vem por aí? Vem uma variante nova? Vem uma vacina? Cada um de vocês vai falar pra gente aqui, vai pensando aí. Alguma coisa do mundo da ciência voltada à pandemia que a gente precisa saber, um babado, um cheiro, uma fofoca, tá? Para os próximos meses e anos. Pode ser coisa boa, pode ser coisa ruim. Fiquem à vontade. Pode começar à vontade. Eu posso falar porque tem um dado que saiu hoje lá do Arizona que eu acho que vai ser aquela notícia alentadora, assim, pro ouvinte que é vacinado, pro ouvinte que curte receber vacininhas aí pelo SUS. Então vou dar uma notícia boa para essas pessoas. E também convidar todas aquelas que não se enquadram nisso também, né? Porque nunca é tarde para se vacinar, só é tarde quando a gente eventualmente morre, né? Que é a única certeza da vida. Exatamente. Então, para aquelas pessoas que se vacinaram, tomaram seu regime completinho e foram atrás do seu reforço, ali no Arizona se observou que comparado com quem não se vacinou, então, pessoas vacinadas com reforço versus pessoas não vacinadas. Os não vacinados tiveram 11 vezes mais chance de testar positivo, 67 vezes mais chance de hospitalizar e, pasmem, 180 vezes mais chance de ir a óbito. Então, fica aqui a dica, porque independente do que acontecer, a vacina segue sendo o caminho onde a gente tem mais chance de não dar ruim, né? Ainda que essas chances não anulem as possibilidades de dar ruim, com a vacina elas são muito menores e, por consequência, maiores em quem quer ainda se manter afastado dessa ferramenta, né? Uma coisa que eu queria trazer, então, para mostrar para vocês, porque muita gente, agora que teve essa discussão de liberação de máscaras, não sei o que, o pessoal fala, mas todo mundo já parou e não aumentou, e tá só caindo, né, tá fazendo umas evidências anedóticas. O que é evidência anedótica? A pessoa vê ali do lado dela, vê no prédio dela e acha que o mundo inteiro é igual. Né? Então a gente tem que olhar e dizer, não, vamos dar uma olhada nos dados. Aí tem a professora Suzy Kamei, da URGS aqui, que ela me deu uma dica sensacional, porque tem um dado que a gente acompanha, que desde o começo da pandemia, que é uma pesquisa que a Universidade de Maryland faz, em conjunto com o Facebook,
Não sei se quem tem Facebook está nos ouvindo, talvez já deve ter recebido essa pesquisa. Tu abre o Facebook para navegar e do nada vem uma pergunta lá. Quer participar de uma pesquisa? Quer responder sobre a Covid? Aí a pessoa vai lá e se ela aceita, ela responde. E aí pede de tudo. Se confia no governo, se vacinou, se pretende se vacinar, por que não quer se vacinar, se está com algum sintoma. Pede de tudo. E aí o indicador que a gente usa lá na rede análise é os sintomas. Porque quando as pessoas respondem que estão com sintomas estilo Covid, a curva dessa pesquisa sobe antes dos casos. Então a gente vê a curva subindo, e vê, se essa curva está subindo, daqui a uns 15 dias vai começar a subir os casos. Então a gente consegue ver. Só que a professora Suzy me deu uma dica. Não tem uma pergunta lá, que é uso de máscaras, que as pessoas respondem se elas usam ou não usam máscaras? Eu disse, tem, vou olhar. Aí fui lá, peguei os dados e montei um gráfico. Os casos, né? Eu postei esse fio hoje, inclusive, lá no Twitter. Os casos de Covid e os usos de máscara. Daí o que acontece? A galera estava usando máscara no Brasil, peguei vários estados, um de cada região. Estava usando de boas até ali por agosto, setembro. Chega em agosto, setembro, a curva de uso de máscara começa a cair. Quando ela chega no vale ali, né, na base da curva, acontece a onda da Ômicron. Então tem uma correlação muito boa no gráfico, a gente consegue ver uma correlação entre essa queda do uso de máscaras e um novo contágio, uma nova onda bem forte. E aí depois da onda, e outro fator que é uma coisa que a gente preocupa também, mostra nesse dado, é que quando tu tira uma medida de restrição e tu tem que recolocar ela, é muito mais difícil do que se tu manter. E a gente nota o nível de pessoas que usavam máscara em torno de 90% de quem respondia à pesquisa. Então quem respondia à pesquisa é quem se cuida mais e tal. Isso chegou a cair a 70%, mais ou menos uns 20%. Depois que teve a onda da Ômicron, deu uma reversão e voltou a subir, só que não subiu para os mesmos 90%. Subiu de 70% para 78%, 79%. Então o que acontece? As pessoas no momento que tira, elas, agora eu não vou mais, sabe? Por isso que a gente fala, cuidado com essa liberação de máscaras, porque pode ser um passo que a gente, qualquer coisa a gente volta atrás, qualquer coisa, é muito difícil esse volta atrás. Então existe um dado, uma correlação, tá lá, eu postei no Twitter, tá no nosso painéis da rede, entre a queda do uso de máscaras e aumento de transmissão. Então se a gente agora achar que tá tudo bem, achar que essa onda foi a última, que nem a gente fez em várias, né? Cada onda a gente achava que era a última. Daí a gente vai lá e tira tudo, as medidas, pode ser que a gente possa voltar atrás uns passos e causar uma nova onda, um novo aumento. Então o que eu peço, né, o que eu aproveito com esse dado e peço para o ouvinte é assim, hoje nós estamos no começo de março, que a gente aguarde esse mês de março, sabe? Que não liberou geral, agora é vida, não. Vamos esperar o mês de março, vamos dar uma olhada nos indicadores epidemiológicos. Se o mês de março inteiro passar com um nível bem mais baixo, pode significar de que a gente realmente está entrando numa onda mais de melhor, né? Porque a gente vai passar o mês todo, vai entrar em abril e aí começa já outono, daí começa a arrumar para o inverno ali, começa a fazer essa transição. Ali a gente tem que cuidar. E aí, assim, o ápice do ápice, passando o inverno de 2022, se a gente conseguir passar pelo inverno sem uma onda forte de Covid-19, nossa, aí a gente pode começar a falar, olha, quem sabe a gente está chegando numa previsibilidade sazonal, olha, a gente está conseguindo enxergar, mas até lá é tão imprevisível que não dá para bater o martelo e dizer. E os dados estão lá, né? Então acho que a informação que eu tinha para trazer era essa aí. Bom, eu tô trabalhando muito, tô meio por fora das últimas notícias científicas, mas eu tenho, assim, o que eu acho bom a gente falar é que a gente tem antivirais para tratar a Covid, que tem eficácia, né? São medicamentos, né? São remedinhos para tratar a Covid. Então, hoje em dia, a gente já evoluiu muito na doença. Além da gente ter vacinas, a gente tem um tratamento para Covid, que não é cloroquina, que não é ivermectina, né? Muito menos zinco nem vitamina D. Então, assim, a gente tem esse tratamento, mas no Brasil a gente ainda não tem esse tratamento disponível. Só que uma notícia boa é que eu acho que foi dia 16 de fevereiro, até procurei aqui, ou em janeiro, a gente teve pedido de aprovação na Anvisa de antiviral, o Paxlovid, que é um dos antivirais que estão disponíveis para Covid, e que é uma associação de 2 medicamentos, de 2 fármacos. E esse antiviral pode trazer um pouco de esperança no tratamento, porque a princípio a gente tem aí pacientes que desenvolvem a Covid grave
porque a gente não tem nenhum tipo de tratamento que poderia aí melhorar a condição de saúde. E isso é uma boa notícia, a gente precisa militar para que o governo brasileiro estabeleça uma política de saúde baseada em evidência científica. Então a gente precisa que esses medicamentos também estejam disponíveis para a população brasileira. E essa notícia é um indício e mostra, né, de como que a ciência foi caminhando ao longo da pandemia. Quando a gente não sabia nada, a gente estava ali testando medicamentos que tinham efeitos, às vezes, antivirais só in vitro, só dentro do laboratório, lá nas célulazinhas cultivadas no laboratório. Hoje a gente já consegue ter medicamentos que foram desenvolvidos ao longo da pandemia por causa dessa evolução da ciência, por causa dessa evolução das evidências científicas. E a gente pode ter novos medicamentos surgindo, porque a ciência está empenhada nisso. A gente precisa prevenir com a vacina Covid, mas a gente também tem que saber tratar as pessoas. Mesmo os que não se vacinam, a gente vai ter que tratar. A ciência não escolhe quem vai tratar, a ciência não escolhe para quem os seus benefícios, as suas soluções serão direcionadas. As soluções que a ciência cria para o nosso dia a dia é para toda a sociedade. E a gente, eu acho que a gente só está aqui falando disso e falando de divulgação científica justamente porque aqui todo mundo se importa com a vida em sociedade. Eu não. A gente se importa, porque senão, da onde que vem as fofocas, né? Se a gente não vive em sociedade, não tem fofoca. Eu quero que se lasque. Mas sem pessoas não há fofoca, isso é fato. Exatamente. Então a gente precisa comemorar que tem medicamento, mas a gente ainda tem que se cuidar. Porque a gente não quer ser a pessoa que vai precisar desse medicamento que não tem no Brasil ainda, né? Então, vamos nos cuidar, vamos confiar na ciência. A ciência tem estudado também fatores de risco para doença grave, para tentar aí desenvolver medicamentos, né, que tenham alvos aí, às vezes, relacionados a esses fatores de risco. Então, a gente tem um monte de coisa aí sendo estudada e as notícias tendem a ser melhores. Só que a pandemia ainda não acabou, então continua ainda se cuidando e se vacina. Eu amei o callback que você fez agora pro título do episódio. Só que a pandemia ainda não acabou, ouvinte. Olha só. Mas você já sabe o que fazer. Você já sabe que vacina é de graça. Você já sabe que é caro conseguir esse remédio maravilhoso que você não tem condições porque você é pobre. Então, gente, a vacina é grátis. Usar máscara é grátis? Não, mas você pode deixá-la penduradinha ali uns 3, 4 dias pro vírus ir com Deus, entendeu? E aí você troca, usa outra. Vai aglomerar? Não precisa, marca um Tinder. Uma coisa assim, que só 2 se prejudica. Porque o negócio tá feio ainda. O negócio não tá horrível, mas o negócio ainda tá feio. Eu vou me despedindo, agradecendo Letícia Isaac, eu não sei falar seu sobrenome, qual que é, por favor, eu tô aqui desesperada. Isaac, a Letícia deu uma dica, né, eu botei lá na bio do Twitter como é que pronuncia. Deixa eu tentar. Tá, tenta lá. Charastaup. Tu leu direto ele, né? Tu leu direto. Sharap. Startup. É porque, na verdade, assim, o que acontece? Meu sobrenome, ele é pior de tudo porque ele tem um erro de escrita, né? Porque ele é alemão e o certo seria Schwarzhaupt, né? Com W, em vez de Schirar, Schwarz é o certo. E aí, isso aí. Que quer dizer, tipo, pelo que me disseram, Schwarz é preto e Haupt é cabeça, sabe? Alguma coisa assim, ou chapéu, ou cabeça, alguma coisa assim. Então, cabeça preta, chapéu preto, alguma coisa assim. Relativamente simples. E aí, Isaac Schwarzhaupt. Daí eu pensei, eu não vou pronunciar errado tudo, né, porque os caras, meu sobrenome é Isaac Schwarzhaupt, a minha família é Schwarzhaupt, então eu escrevi lá na bio, Schwarzhaupt, leia assim que daí ninguém vai mais errar, né, Schwarzhaupt. Então, muito obrigado, Isaac Schwarzhaupt. Aí, ó. Melanie Fontes Dutra também, 3 pessoas que admiro, que eu adoro seguir, sigam no Twitter, estão, mais uma vez vou falar, estão tagueados aqui na bio do episódio, é só seguir. Garantia de entretenimento, muito gado pra vocês irem brigar, é tão bom brigar no Twitter, ouvinte, vai lá brigar por eles em nome da ciência, e informação acima de tudo. Eu sou a Leila Germano, pra quem chegou aqui através dos convidados, muito obrigada, bem-vindos, siga esse podcast, ative o sininho, compartilhe com todo mundo, mas esse mais do que nunca, você precisa compartilhar esse episódio, agradeço demais o seu tempo, ouvinte, até aqui.
E vou deixando vocês com o Bom Dia do Mal, a nossa mensagem desmotivacional feita para acabar com a raça do seu dia, que diz o seguinte: ignore os inimigos. Seu maior adversário é você, que não dá um adentro. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau. Tchau, pessoal! Bom dia!